Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando de um novo assunto da geometria analítica, que é fazer uma introdução ao estudo da circunferência, né? A gente já começa aqui com a definição, né, e a equação, né? Da mesma maneira que a gente fez para a reta, né, que foi o nosso primeiro objeto de estudo, né? A gente estudou de maneira que a usar os eixos coordenados, né, o eixo x, y, a gente vai fazer a mesma coisa com a circunferência, né? Antes de ver as equações e as contas, né, qual que é a definição então de uma circunferência? Uma circunferência, né, com centro AB, né, onde aqui o A, né, é a coordenada x, o B é a coordenada y e raio R é o conjunto de todos os pontos x e y do plano equidistantes desse centro que eu estou chamando de O, né, letra maiúscula, né. Então você tem o centro AB, um raio R, e você tem aqui o conjunto dos pontos equidistantes desse centro com raio R formam a circunferência. Aí aqui eu vou colocar já as duas telas, né? A gente sabe aqui, né, é um círculo, né, que é formado, que é a casquinha, né? Veja aqui que a gente tem aqui o centro, né, que está no ponto A. Deixa eu só selecionar a tela aqui. A gente tem aqui o centro, né, que está aqui num ponto no primeiro quadrante, coordenadas A, B. Você tem o raio R e o conjunto de todos os pontos equidistantes, que são os pontos que estão aqui na casquinha, né, x, y, né? Que estão à mesma distância do centro, a união de todos esses pontos forma o que a gente chama de circunferência, né? E observe aqui que a gente tem uma equação geral dos pontos de uma circunferência, que é a distância do centro a qualquer ponto, né, da casquinha, né, do círculo. Como que se dá essa distância, né? A distância entre dois pontos. Você pega a coordenada x genérica aqui do ponto, que está na casquinha, menos a coordenada x do centro, que está fixo, né, é o ponto A, B, eleva ao quadrado, mais y, que é a coordenada do ponto genérico, menos a coordenada b, que é o ponto do centro. Extrai a raiz quadrada disso, é igual ao raio da circunferência, que é fixo, né? Por isso que a gente tem que é o conjunto dos pontos equidistantes, né? A mesma distância do centro, ok? Então tá aqui a equação da circunferência. Quando a gente eleva essa equação ao quadrado, por que, professor, vou levar ao quadrado? Só para eliminar esse radical aqui, a raiz, e a equação ficar mais bonita e ficar nessa forma geral, que é o que aparece aí em todos os livros e na literatura, certo? Então, elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem que eliminar a raiz e a gente fica com o raio ao quadrado aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência, ou melhor, a equação reduzida de uma circunferência, ok? E a gente diz que ela tem centro em AB e o raio dela é R, né? Tá aqui, ok? Uma observação bacana que a gente usa bastante aí é que, no caso particular do centro da circunferência, está centrado aqui na origem, né? Ou seja, aqui no encontro dos eixos coordenados, né? No ponto 0, 0, a equação ela fica mais simples, né? Porque o A e o B vão ser zeros, né? E a gente tem que a equação da circunferência fica sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, né? Que é a equação de uma circunferência de raio R centrada na origem, né? Ponto 0, 0, ok? Então tá aqui a equação reduzida, né, de uma circunferência, que a gente usa mais essa, e aqui a equação reduzida quando a gente está centrada na origem, ok? Vamos ver então aqui como que fica a equação geral da circunferência, né? Trouxe aqui para vocês, ó. Quando a gente desenvolve a equação reduzida de uma circunferência, a gente tem o que a gente chama de uma equação geral, né, ou equação normal. A gente usa mais a equação geral da circunferência. De onde que sai isso? Aqui é um produto notável, né? X menos A ao quadrado fica quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Da mesma forma aqui, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao raio ao quadrado. Aí passa para cá, né? Ele está positivo, passa para lá, fica negativo, igual a zero, né? Isso aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência quando a gente desenvolve. Quando a gente está aqui com x menos o centro ao quadrado mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado, a gente chama de equação reduzida. Quando a gente abre os quadrados, a gente tem a equação geral, ok? Aí a gente pode agrupar aqui os termos, né, os quadrados, os que têm x, y, e os que são independentes, que são a ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado. Isso aqui vai ser importante quando a gente for determinar a equação geral de circunferências nos próximos exemplos, ok? Então vamos ver na prática como que a gente trabalha, né? Primeira questão básica, né, de uma equação que vocês têm que saber, é o básico do básico de circunferência, dado uma equação, como que você determina o centro e o raio de uma circunferência tendo a equação geral?
Basicamente, a gente tem dois métodos, né? Que é o que a gente mais usa e eu particularmente gosto de fazer, que é completando quadrados, que é o jeito 1. E o jeito 2 é fazendo comparação, né? A gente vai comparar essa equação geral aqui, por isso que eu falei para vocês fixarem, ó. A gente compara essa equação geral com uma equação que é dada e a partir disso a gente extrai quem que é o A, o B e o raio, né? Que seria o centro, né? E o raio, né? Determinar o centro e o raio, determinar quem que é o A e o B nessa forma reduzida, né? Ou na forma geral e quem é o raio, ok? Então vamos ver na prática como que funciona isso, né? Então a gente tem que ir completando quadrados e usando comparação. No primeiro exemplo eu vou fazer das duas maneiras, mas depois eu vou fazer só completando quadrado, que é uma maneira que eu acho mais interessante. Mas fiquem à vontade para utilizar os dois métodos, ok? O que você se sentir mais confortável. Então aqui uma questão clássica, né, que eu trouxe como exemplo para vocês, que é, dada uma equação geral aqui, determinar o centro e o raio dessa circunferência dada, né? Então a primeira maneira que eu vou usar é o jeito 1, que é o que a gente chama de completando quadrados. Completando quadrados. Em que consiste esse método? Eu vou pegar essa equação e vou agrupar tudo que tem x aqui, eu vou deixar junto, ok? Ó, lá tem x ao quadrado menos 2x, ok? E aí fica faltando aqui o termo independente, né? Vou deixar aqui um tracinho. Vou colocar tudo que tem y aqui, que seria y ao quadrado mais 4y. E aí o resto, vou colocar um outro tracinho que é o que falta. O resto vão ser os termos que não tem x nem y. Quem que está sobrando aqui que não tem nem x nem y? Só o menos 4, ok? Então vou deixar aqui, menos 4. Isso tudo igual a 0. Então o primeiro passo é isso, você agrupa tudo que tem x, tudo que tem y e tudo que não tem x nem y, que é o que a gente chama de termo independente. E agora vem a ideia de completar os quadrados. Qual que é a ideia? É que você faça aparecer aqui um quadrado perfeito, né? Perceba que aqui você tem quase um produto notável. Tá vendo que está o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo? Tá faltando só o termo independente aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou completar, né? De que maneira? Vou te dar uma dica aqui sobrenatural que vai mudar a sua história aí, ó. Você sempre vai pegar metade do que está multiplicando x. Aí você me pergunta, por que metade, professor? Já te explico. Quando você desenvolve um produto notável aqui, ó, a mais b ou a menos b ao quadrado, você pega o quadrado do primeiro, certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então é por essa definição, ó, você sempre pega o dobro do produto do primeiro pelo segundo, certo? Então se aqui está dado, né, já o dobro, né, do produto do primeiro pelo segundo, e eu quero descobrir quem é esse termo aqui, basta que eu pegue a metade dele, né? Qual que é a metade de 2? 1. Então eu vou colocar aqui 1. Como que eu descubro o sinal? Se vai ser mais ou menos. Aí você sempre vai completar aqui, ó. Vai sempre se referir ao sinal oposto do que está aqui, né? Se aqui é menos, ali vai ser mais, né? Então você vai ter, ó, x menos 1 ao quadrado. E aqui vai ser o mais, ó. Perceba que se eu fizer aqui, ó, quadrado do primeiro, certo? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, você completou o quadrado, ó. Aqui não tinha um quadrado perfeito completo, mas agora dessa maneira, acrescentando esse 1 aqui, eu tenho um quadrado perfeito, ok? Vou deixar aqui o mais, né? Porque o y ao quadrado é positivo, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, ó. O y, vou deixar sempre aqui a variável, né? Sempre vai começar com a variável y. Como aqui o sinal tá mais, aqui vai ser mais. E qual que é a ideia? Sempre pegar a metade do que está na variável. No caso aqui, metade de 4 é 2. Por que metade, professor? Porque quando você desenvolve um produto notável perfeito, aí no quadrado perfeito, você sempre pega o dobro do produto. Então, já que você está aqui com o dobro do produto e quer descobrir quem que é esse termo aqui que completa o quadrado, você pega a metade, ok? Então, fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá perfeito. Mais o quadrado do segundo, que aqui que completa vai ser o 4. E vai ser mais, ok? Perceba aqui que eu cometi até um equívoco, né? Um erro de falar que quando aqui é menos, aqui é mais. E talvez você for com a ideia de que quando é mais seria menos. Não, não é isso. Você tem que levar em consideração sempre o quadrado perfeito. Quando você tem um quadrado perfeito, quando aqui é mais, né? Os dois sinais vão ficar de mais. Quando é um quadrado com menos, né? Um quadrado da diferença, você vai ter a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né?
Então, quando aqui é menos, ali vai ser mais. Quando aqui é mais, lá também vai ser mais, ok? Não cometa esse erro com o sinal. E aí vem uma questão, aqui está o menos 4 que está sobrando, que é o termo independente. Perceba que isso aqui era uma igualdade, certo? Você estava com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. E você completou os quadrados, você acrescentou esse 1 aqui, você acrescentou um 4 aqui que não existia na equação. Com isso, você desbalanceou a equação, né? Ela não está mais uma igualdade. Você acrescentou coisas, você somou coisas, né? Então, como que a gente resolve esse problema fazendo isso aqui tornar de novo uma igualdade? A gente precisa retirar esses termos que a gente somou, ok? Então, aqui eu somei 1. O que eu vou fazer? Vou retirar essa uma unidade aqui. Aqui eu somei 4, então eu vou retirar essas 4 unidades aqui igual a zero. Agora perceba que eu balanceei de novo a minha equação. Está perfeita, continua agora sendo uma igualdade. Ah, professor, e se eu deixasse aqui com esse 1 e com esse 4? Você estaria com uma equação que não é mais uma igualdade, é uma desigualdade, né? Você somou coisas e isso desbalanceia a equação. Então, esse é o passo a passo para completar um quadrado. Você agrupa os termos que tem x, vê o que está faltando para ser um quadrado perfeito, sempre já te dando essa dica, vai ser metade do que está multiplicando a variável, né, que não tem quadrado. E aí, você depois, já que você somou ou diminuiu, né, você precisa depois ou somar ou diminuir aquilo que você fez, certo? Aqui, como a gente está somando esses termos, ok? A gente diminuiu para balancear a equação. Se você estiver diminuindo, você soma para balancear a equação. Perceba que se você desenvolver esse quadrado aqui, você vai cancelar esses 11 e esses 4 e vai voltar na equação de cima, ok? Só que isso daqui apareceu já na forma reduzida para a gente poder determinar o centro e o raio. Ó. Veja como que ficou. Y² mais 2y igual a 4. Aí aqui a gente soma menos 4, menos 1, né, sinais iguais. A gente soma e conserva o sinal. Menos 5, menos 4 vai dar menos 9. Passando para o outro lado vai ficar 9, ok? Menos 9, passei para lá negativo, passou para cá, ficou positivo. Com isso, perceba que está naquela forma reduzida. Ó. Você tem x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual ao raio quadrado, que é 3 ao quadrado, ok? Então, quem que é o meu centro aqui nesse caso? Ó? O centro vai ser, a coordenada x é 1 e a coordenada y vai ser menos 2. Ó. Mas por que, professor, é menos 2? Perceba que lá na fórmula, quando a gente desenvolveu, na tela passada, é só voltar, da fórmula, aqui fica x menos a coordenada x do centro e y menos a coordenada y. Então, como a coordenada y é negativa, né, faz um joguinho de sinal, fica menos com menos mais. Então, se aparecer um mais aqui ou aqui, significa que a coordenada do centro é negativa, ok? Não cometa esse erro comum também. E o meu raio, professor? O raio vai ser 9? Não, perceba que na fórmula geral o raio está sempre ao quadrado. Então, aqui você tem que o raio é 3. Ok? Então, você sempre vai pegar a raiz quadrada do que aparecer aqui. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Só que como o raio é uma medida, não tem raio menos 3. Medida é sempre a quantidade positiva. Então, você desconsidera o menos e fica só com 3. Então, o centro dessa circunferência é 1 menos 2 e o raio é 3. Isso fazendo, completando quadrados, ok? Como que ficaria usando o método 2, que seria por comparação? Já trago aqui para vocês e vocês na lista podem fazer de qualquer maneira, ok? Então, a gente viu, né, que a forma geral de uma circunferência, abrindo os quadrados, fica assim. E a gente vai comparar com a equação que foi dada, é a mesma equação, do mesmo exemplo. Em que vai consistir essa comparação? Você vai comparar o que tem x aqui com o que tem x aqui, ou seja, ó, vai ser um sisteminha assim, ó, menos 2a, né? O coeficiente de x, né? Aqui na forma geral, sempre vai ser menos 2a, né? Já está determinado. Você vai comparar com o que está multiplicando x aqui, que é menos 2. Ah, professor, e se não tiver nada, é zero. O a vai ser zero, ok? Não tem problema. Se não tiver nada, é zero. Você vai comparar o que tem o y, que é menos 2b, igual ao coeficiente de y aqui, que é 4. Disso daqui a gente tira facilmente, ó. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, você vai tirar que o A é 1, né? Direto. E daqui você tira que o B, o 2, né? Está multiplicando, passa para lá dividindo. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Perceba que eu já achei o A e o B, né? O centro. Então tá aqui. Centro da minha circunferência, a coordenada x primeiro, né? O A, que é menos 1. E o y é 2, ok?
E agora vamos para o raio. De onde que sai o raio? Você vai comparar agora aqui o termo independente com o termo independente aqui. Só que você já descobriu quem que é o A e o B, né? Falta descobrir só o raio, né? Sempre vai acontecer de você determinar o A e o B primeiro e depois você descobre, né? A gente tem que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 4, ok? Estou comparando, né? Por isso o método de comparação. O A a gente já sabe que é 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. O B, né, a gente sabe que é menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Vou deixar o R que eu quero descobrir aqui. Isso tem que ser igual a menos 4. Por que menos 4? Porque aqui na equação, né, que eu estou comparando, o termo independente é menos 4, ok? Só por isso. Toma cuidado que lá, às vezes pode ser dado o termo independente do lado de cá da igualdade, né? Poderia ser dado igual a 4, então você precisa passar para lá para não cometer o erro, né? Se você comparar aqui com o 4 de lá, vai dar errado por causa do sinal. Então você passa tudo para o lado direito da igualdade para depois fazer a comparação, ok? Compara tudo do mesmo lado, né? Então, tomando esse cuidado, você vai ter 1 mais 4 aqui, 5, certo? Esse menos 4 você vai passar para lá com esse 5, vai ficar um 9. E o R que está aqui negativo vai passar para lá, vai ficar positivo. Extrai raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 9 fica o R como sendo mais ou menos 3. Só que como o raio é uma medida, né? Então a gente tem que não pode ser negativo. Então o raio vai ser 3. Então o centro está aqui, o raio está aqui. Você matou a sua questão da mesma maneira, ok? Então fica à vontade para usar as duas maneiras. Vou trazer mais um exemplo aqui para vocês, ok? De dado uma equação, obter o raio e o centro da circunferência. Então, novamente, eu vou fazer completando quadrados. Vou deixar como exercício para vocês fazerem por comparação, ok? Então, o primeiro passo é juntar os termos semelhantes. Tudo que tem x, vou juntar aqui, ó, x ao quadrado mais 6x. E como aqui já está mais, eu já vou somar aqui um terminho, né? Porque a gente sabe que vai somar mais y ao quadrado. Por que mais? Porque o y aqui está positivo. Menos 4y. Como aqui, independente daqui se for menos ou mais, sempre vai ser mais, né? Vou deixar um mais aqui. E o termo que está sobrando aqui é o menos 12 igual a zero, ok? Então, vamos completar o quadrado, ó. Para que isso aqui se torne um produto notável, né? A gente sabe sempre que vai ser x. Como aqui o sinal de x é positivo, vai ser mais. Agora, quem que eu vou somar? Sempre vai ser metade do que está aqui na variável. Por que metade? Porque lá quando a gente faz quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, a gente pega o dobro, né? Então, metade de 6 é 3. Fechou aqui, elevou ao quadrado, está pronto, ó. Quadrado do primeiro, né? Perdão. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar o 6x, mais o quadrado do segundo. Perdão, que não é 3, é 6, né? É 9, né? Ok? Ah, por que 9, professor? Porque aqui, ó, desenvolve, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, aqui fica 9, né? Estou só desenvolvendo esse produto. Aí, aqui eu vou colocar mais y menos. Sempre vou pegar aqui metade desse, né? Então, vai ficar metade de 2. Agora, a gente desenvolve para descobrir quem que aparece aqui no traço, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4, né? Então, tá aqui. Positivo porque o quadrado, né, de menos 2 vai ficar 2 positivo. Só que perceba, aqui tem o menos 12. Quando você fez isso, né, você somou esse 9 e somou esse 4, você desbalanceou a equação. Você precisa recuperar a igualdade, né? Então, o que você faz? Como você somou um 9 a mais aqui que não tinha, para que aqui virasse um produto notável, né, um quadrado, um produto notável perfeito, você agora precisa tirar o 9 e como você soma o 4, você tira o 4, né? Para que essa equação fique balanceada. Agora aqui está uma igualdade novamente, certo? Se você desenvolver, você volta na de cima. Então, isso que a gente está fazendo. E agora a gente tem aqui, ó, x mais 3, y menos 2, já na forma ampliada. Menos 12, menos 9, menos 4 vai dar, ó, menos 12, menos 9 vai dar menos 21 com menos 4, menos 25. Passando para lá, 25. Então, você tem aqui, ó, o centro vai ser quem? Como aqui está mais, significa que a coordenada x é menos. Como aqui está menos, significa que a coordenada é positiva, né? E o raio vai ser, o raio sempre está ao quadrado, é a raiz quadrada desse caboquinho aqui, sobra 5, né? Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, só que como a gente está trabalhando com o raio, que é uma medida, a gente vai pegar só o positivo, né?
Então o centro é menos 3, 2 e o raio é 5, ok? Se quiser fazer por comparação, mesma coisa, né? Compara aqui, ó, menos 2A com 6, você vai chegar no 3, né? Compara o menos 2B com 4, você vai chegar no 2. Perdão, que aqui vai chegar no menos 3, né? E o raio você compara, né? O A quadrado mais B ao quadrado menos E ao quadrado com menos 2 vai chegar na mesma coisa, ok? Fique à vontade. Para a gente finalizar, eu trouxe um exemplo bem simples, né? Que parece bobo, mas que às vezes a gente erra, né? Que é determinar a equação. Tem o caso que eu te dou a equação e te peço o centro e o raio. Tem o caso que eu te dou o centro e o raio e te peço a equação. Esse caso é mais simples, né? A gente sabe que a equação geral, né, reduzida de uma circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Certo? Então, se eu já te dei o centro e o raio, basta substituir, não tem segredo nenhum, ó. Só toma cuidado que aqui na fórmula é menos e menos, né? Como a coordenada x aqui é negativa, você vai fazer um joguinho de sinal, ó. X menos da fórmula com menos do menos 3 vai ficar mais 3 ao quadrado, ok? Mais y menos o b, que é 1. Vai ficar menos da fórmula e 1 é positivo, então fica menos. E o raio ao quadrado, o raio é 3, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. Então tá aqui a equação, né, reduzida da circunferência de centro menos 3 e 1 e raio 3. Se você quiser desenvolver e determinar a equação geral, né, basta desenvolver. Ó, você tem quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 9. Aí você pode agrupar aqui os termos, né, x mais y mais 6x menos 2y. E aí você vai ter 9 mais 1, 10, certo? 10, positivo. E aí passa o 9 para cá, negativo, vai ficar mais 1, igual a 0. Então poderia reverter, né? Te dar essa equação e fazer o que a gente fez nos exercícios anteriores, né? Dada essa equação, qual que é o centro e o raio, faz a mesma coisa, né? Você completa os quadrados, e depois determina o centro e o raio ou usa a comparação, né? Que é comparar esse terminho aqui com menos 2a, esse terminho com menos 2b, e compara o a ao quadrado mais b ao quadrado menos e ao quadrado com 1, e você vai determinar o centro e o raio de qualquer circunferência, ok? É isso que eu tinha para vocês hoje, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.